Olá! Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um HR Interviews, uma coprodução MIT Sloan Management Review Brasil e Betterfly. Eu sou Ângela Miguel e vou conduzir o papo de hoje. Mas antes de começar nossa conversa aqui, eu quero contextualizar com vocês alguns dados muito interessantes. Com a aceleração da transformação digital, aprimorar a jornada dos colaboradores tornou-se um dos pontos essenciais para o desenvolvimento das estratégias de marcas empregadoras, além de, claro, ser um diferencial competitivo para os negócios. Mas para isso, as empresas precisam entender o que desejam desses colaboradores. Pesquisas do Fórum Econômico Mundial, Randstad e Adecco mostram que, além da remuneração, os colaboradores esperam equilíbrio entre vida profissional e pessoal e flexibilidade em termos de horas e local de trabalho. Além disso, mais de um quarto dos profissionais não se vêem na mesma empresa nos próximos 2 anos. Todos esses dados nos levam, então, ao tema principal da nossa conversa: o futuro do RH, inovação e humanização. E para isso, vamos falar de engajamento, claro. Um outro estudo feito pela Betterfly na América Latina mostrou os 3 principais fatores que influenciam diretamente no compromisso dos colaboradores com as organizações: benefícios, clima e propósito. O que nos leva às seguintes questões: quais são as estratégias que podem contribuir com os gestores de RH para aliar a inovação a jornadas humanizadas e personalizadas para os colaboradores? O que esperar do futuro da gestão de pessoas? É o que saberemos neste webinar, que conta com Mônica Magalhães, Head de Estratégia da Disrupta, e Roberta Ferreira, Diretora Global de Marca e Experiência na Betterfly. Sejam muito bem-vindas, meninas. Então, contexto dado aqui, já está todo mundo sabendo são os nossos principais pontos de discussão. Gostaria que vocês duas, então, se apresentassem para a nossa audiência e contassem um pouquinho, então, das empresas que vocês falam, pode ser? Vamos conversar com você, então, Roberta. Muito obrigada pelo convite. Meu nome é Roberta Ferreira, eu sou diretora global de Brand Experience da Betterfly. A Betterfly é uma plataforma de proteção personalizada com benefícios e impacto social e a gente tem bastante coisa para contar hoje. Eu sou a Mônica Magalhães, sou futurista, especialista em tecnologias emergentes. Também sou fundadora da Disrupta, que é uma agência que trabalha com exploração de futuro, pesquisa e design de experiências usando essas tecnologias emergentes. Perfeito. Bacana que todo mundo já se conhece, aqui a gente já estava conversando antes, né? Já estava começando a aquecer aqui o papo, então vamos entrar aqui nas nossas perguntas, meninas. Então eu vou começar com você, Roberta. Segundo um relatório da Society for Human Resource Management, empresas que investem em benefícios personalizados e focados nas necessidades dos colaboradores têm um índice 38% maior de engajamento e 21% maior de satisfação com o trabalho. E aí vocês, então, da Betterfly, trazem essa pesquisa, que é a radiografia do compromisso organizacional na América Latina, que então comprova esses dados que a gente trouxe anteriormente. Então eu queria que você pudesse aqui, com a nossa audiência, compartilhar um pouco quais foram os principais achados desse estudo que vocês fizeram. Então, eu vou dar um pouquinho de contexto antes de eu entrar nesses detalhes de por que a gente decidiu fazer esse estudo. Na Betterfly, a gente tem uma visão que é bem ambiciosa, que é empoderar as pessoas a que elas possam viver sua melhor vida. E hoje em dia, quando a gente fala de viver a sua melhor vida, é impossível a gente não transitar pelo ambiente de trabalho. Infelizmente ou felizmente, depende da relação de cada um com o trabalho, a gente passa muito tempo dedicado ao trabalho. E é super importante que essa relação com o trabalho, ela seja uma boa relação. Isso foi o que a gente foi entender como funcionava dentro dos ambientes de trabalho. Congruente com a nossa visão, a gente quis entender como funciona essa relação entre colaborador e empresa na América Latina. E foi daí que surgiu a ideia do Better Work, que é um estudo que mede o engajamento entre colaborador e empresa dentro do ambiente de trabalho. O Better Work em si, ele é um estudo que ele tem como base 6 dimensões do compromisso ou do engajamento do colaborador. Porque quando a gente fala em engajamento, é muito difícil a gente medir esse engajamento através de uma dimensão ou de uma única pergunta. Não tem como chegar para um colaborador e falar: você é engajado? É muito difícil a gente medir isso. Então, a gente definiu 6 dimensões, que são as dimensões que vão ajudar a gente a entender como é essa conexão emocional e como é a motivação que esse colaborador tem com a empresa e, por consequência, com o que ele faz no dia a dia. Vou contar rapidamente dessas 6 dimensões só para poderem entender como ela está formada.
Então, a primeira das dimensões é a permanência, que tem muito que ver com que tão disposto ele está a permanecer na empresa, a continuar trabalhando nela. A segunda dimensão tem a ver com a recomendação, então, que tão disposto eu estou a recomendar essa empresa para outras pessoas. O prestígio, que tem muito a ver com a dimensão social, então, o que significa para mim, desde de um olhar social, trabalhar nessa empresa. O orgulho, que é uma dimensão muito mais individual, então ele tem muito a ver com que tão orgulhoso eu me sinto de trabalhar naquela empresa e que tanto eu comunico isso para as outras pessoas. A satisfação, né? E a satisfação tem muito a ver com o meu trabalho do dia a dia, com o que eu faço todos os dias. E o legado, que é um dos mais lindos e tem muito a ver com de que forma o que eu faço, ele tem um legado para o mundo, para a sociedade, para o planeta e tudo isso. Então, é um mix bem interessante que a gente juntou e a gente utilizou para avaliar o engajamento. Esse é o primeiro pilar do estudo, né? Que é a parte das dimensões. E a gente tem o segundo, que tem a ver com os fatores organizacionais. Então, um deles é o como e o segundo é o que. E o que são esses fatores organizacionais. E em paralelo a essas dimensões do compromisso, a gente também definiu 5 fatores organizacionais, que são os fatores que a gente utiliza para desenvolver esse compromisso. São os estímulos que as empresas entregam para fazer com que esses colaboradores sejam mais engajados. E esses fatores organizacionais são os benefícios, a cultura, o clima, o propósito e o salário. E a gente sabe que quando esses 5 fatores eles estão alinhados e eles são estimulados por parte da empresa, ela consegue que esses colaboradores estejam mais engajados e, ao mesmo tempo, sejam muito mais produtivos. Então, essa é a primeira parte, só para você entender um pouquinho de onde saiu a ideia desse estudo e todo o recorrido, todo o caminho que a gente teve para poder chegar num indicador que ajudasse a gente a ser o mais justo possível para medir essa relação. Sair um pouco do terreno mais quali e entrar num indicador que fosse muito mais quant. E é uma metodologia, Roberta, desculpa pular aqui, mas que assim, você precisa mensurar coisas que são subjetivas. Então é muito difícil, porque você precisa entender quais recortes fazem sentido e é tudo muito amplo, né? Porque você está falando de pessoas e elas são diversas. Então eu acho muito legal quando você traz a metodologia, mas traz quais foram os recortes para mensurar coisas que são emoções, são sentimentos, não são dados, né, demográficos, né? Mensurar dado demográfico às vezes é mais fácil, mas mensurar emoções, sentimentos é um pouco mais complexo. Exatamente. E esse era o grande desafio que a gente tinha com esse estudo. Quando você fala de engajamento, que é algo mais complexo de mensurar. Como a gente mede o engajamento. E eu acho que a gente chegou bem perto, tá? E tem insights bem interessantes da gente explorar, que é um pouquinho o que eu queria contar agora. Bom, e depois dessa volta para contar sobre como a gente chegou no indicador, tem vários insights super interessantes. E eu vou começar com 2 que eu achei que chamam bastante atenção. O primeiro deles é que o Brasil é o país mais engajado da região, da América Latina, né? Então, esse é um tema bem interessante para a gente discutir. E o segundo deles é que o Brasil é o país menos estressado da região. E aí acho que tem uma relação bem interessante da gente entender entre engajamento e estresse. Porque de primeiro, né, quando a gente estava até conversando fora, você pensa, poxa, como é que nós somos os mais engajados na América Latina e somos os menos estressados, né? Porque parece que o engajamento automaticamente, né, ele vai levar às vezes para um estresse ou para um burnout, né? Então, qual que é a relação ali que vocês veem dessa, parece quase uma dualidade ali, né? Mas que são resultados bastante positivos, né? Me parece, né? Pelo menos do mercado brasileiro, né? Exatamente. Eu moro no Chile, né? E o Chile, dentro do nosso estudo, ele saiu como o país mais estressado da América Latina e o Brasil o menos estressado. E eu que vivo um pouco das duas realidades, tanto desde do meu lado pessoal de ser brasileira e desde o lado profissional de trabalhar no Chile. É legal a gente ter esse olhar e entender onde estão as principais diferenças, né? Eu acho que são várias. Eu acho que o Brasil, como ponto de partida, ele é um país que, de certa forma, ele é mais protecionista com relação ao trabalhador em si. Eu comparo um pouco o mercado de trabalho. No Chile, a gente tem 15 dias hábeis de férias do ano.
No Brasil são 30, né? Então, já tem uma diferença grande nesse cuidado com o descanso, nesse cuidado com o equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal. O Brasil é um país que, querendo ou não, ele entrega mais benefícios também, ele está mais preocupado, é parte da política das empresas hoje em dia entregar benefícios. Eu fiz essa apresentação do estudo no México na semana passada. E no México, hoje em dia, 20% só das empresas entregam benefícios. Então, você vê que tem um caminho super comprido ainda para ser percorrido por parte das empresas na América Latina, que, de certa forma, no Brasil já está um pouquinho mais avançado. Tem desafios ainda? Tem muitos desafios. Dentro do estudo, a gente viu, inclusive, que não basta só você ter os benefícios. É muito importante a forma como você comunica, você ter benefícios. E não comunicar é exatamente o mesmo de não ter. Passa de ser um investimento para ser um gasto. Então, assim, tem várias coisas interessantes da gente fazer um check aí quando a gente fala do Brasil ser o mais engajado. Eu acho que tem boas práticas interessantes da gente destacar a nível regional. E quando a gente fala do Brasil ser o país menos estressado, é muito engraçado, que quando a gente faz essa apresentação nos outros países, eu fiz no Chile, fiz no México, a gente fez no evento online também, onde estava Equador, Peru. E é muito engraçado quando você fala, e qual vocês acham que é o país menos estressado? E assim, é unânime, é o Brasil. Eu não sei se tem muito a ver também com o nosso jeito de ser, com a cultura, com a forma como a gente lida com as adversidades do dia a dia no ambiente de trabalho, com a relação que existe, né, entre companheiros de trabalho. A gente vai ver também dentro do detalhe do estudo que tem uma incidência super grande também dentro disso, a relação com o chefe, que é uma coisa também que toca fundo na forma como se mede esse engajamento. Então, são várias aristas interessantes da gente explorar. Legal, bacana. A gente estava falando fora, né? Você trouxe isso, né, Mônica, da questão de ser, talvez esse brasileiro que tem ali uma casca, né, de ser muito uma resiliência e como que isso acaba se espelhando, né? O estilo de vida mais duro, de sair ali, fazer o seu corre. O brasileiro tem muito isso de fazer o seu corre, né? Isso cria uma casca também. Mas quanto tempo, né, que isso fica resistente, né? Quando que isso pode dar um problema? Sim. E aí, então, aproveitando, né, você vê desses benefícios que você citou, né, dessas alavancas, né, que você trouxe como o papel ali, como a empresa também, né, tem que estar junto para despertar esse engajamento, né, para fazer com que esse engajamento aconteça. Isso me faz pensar como, né, nos últimos anos a visão das empresas também tem mudado, né? Tem olhado muito mais para uma jornada muito mais humanizada, né, dos seus colaboradores dentro das empresas. Então, Mônica, do teu olhar ali de mercado, né, o que você acha que hoje funciona e que antes não era possível, ou tem coisas que há pouco tempo funcionavam e agora já não funciona mais? Como é que você vê essa transformação nessa humanização, né, da jornada do colaborador? Da própria liderança, né? Eu acho que tem vários recortes quando a gente fala de futuro do trabalho, passado, presente, futuro, que a gente poderia abordar, mas fazendo uma leitura da própria sociedade hoje, do mindset, de como as pessoas olham para o espaço de trabalho hoje, a gente percebe que existe uma tolerância bem menor para comportamentos de liderança que são muito controladores, né, que vem de uma herança ainda até de um Brasil muito coronelista, né, de uma época do coronelismo. Então, a gente, não que isso não tenha, mas as pessoas têm muito menos tolerância para esses comportamentos hoje dentro da liderança. E aí vem uma geração nova que pede já um líder muito mais oxigenado, um líder relacional, um líder humanizado, um líder que está ali para facilitar, né, um líder facilitador dos problemas, dos desafios do dia a dia. E essa geração vem pedindo isso, né? Então, não é uma imposição, mas a gente percebe que automaticamente as coisas vêm se transformando. E aí a gente percebe outras alavancas e outras mudanças no mundo que vão acontecendo e que vão permitindo essa mudança. Eu falo que hoje a gente vive numa sociedade em rede. E viver numa sociedade em rede é muito diferente do que era 10, 20 anos atrás, porque a quantidade de informação que as pessoas têm hoje permite com que esse amadurecimento aconteça, né? Que talvez seja um pouco dessa diferença entre as regiões. Algumas regiões têm mais maturidade nas relações de trabalho do que outras. Viver numa sociedade em rede traz uma quantidade de informação para as pessoas que permite com que elas compartilhem situações do trabalho, né, com que antes talvez você demoraria anos de terapia para resolver algumas questões, que hoje as pessoas vão para as redes sociais e elas compartilham e elas conseguem ler, né, de influenciadores, pessoas que elas seguem, e situações similares, né, de repente uma liderança que tem conflito, de ambientes que não são muito inclusivos,
e ela aprende com aquilo, ela acaba fazendo uma curadoria do que funciona, do que não funciona, ela traz aquilo para ela, amadurece. Então eu vejo que a sociedade em rede permitiu um amadurecimento das nossas relações de trabalho. E aí a gente vem os avanços tecnológicos. Então quando você pega as plataformas, a própria gig economy permite hoje uma relação diferente de empoderamento mesmo, né? Uma relação de poder diferente entre o colaborador e o empregador. Porque hoje a gig economy, de certa forma, ela sustenta ou assegura boa parte do emprego do brasileiro. Então é aquilo, a gente pode, de repente, aquilo pode ser um bico ou pode ser um trabalho efetivo, dependendo da situação que eu estou. Então, eu acho que a gente tem vários contextos sociais, a tecnologia ajudou muito hoje a suportar e trazer essa mudança, né? E, enfim, esses foram alguns recortes que eu acho que para falar de transformação do mundo, para a gente começar essa conversa, falar de outras gerações, eu acho que pode ser um bom começo. Isso da gig economy é muito interessante porque, é como você falou, né, ele muda a relação, né, entre o colaborador e a empresa, né, aquela coisa de você criar, talvez, eu não diria que é um equilíbrio, mas você tem conversas, né, que são mais horizontais, né, nessa situação. É muito interessante você ver que também, de certa forma, as mudanças que vão acontecendo, né, na região, as mudanças que vão acontecendo mesmo nos métodos de trabalho, como eles chegam e vão ultrapassando barreiras, né? Você vê que é uma coisa que vai do comportamento, que vai influenciar no trabalho, que vai influenciar na cultura, e as coisas se retroalimentam ali, né? Então, Assim, de forma bem simples, né, um paralelo aqui, se fosse uma conta corrente, a relação empregador, colaborador, eu digo, dá para perceber que no passado, o empregador precisava depositar menos nessa conta para trazer esse equilíbrio. Hoje em dia ele precisa investir mais, ele precisa depositar mais para trazer uma relação mais equilibrada com o seu colaborador. E eu só queria complementar um pouquinho, que eu acho que tem uma parte bem importante também relacionada ao engajamento, que tem muito a ver com pós-pandemia. A pandemia, entre tantas coisas que ela ensinou pra gente, ela ensinou a gente a valorizar as coisas que são realmente importantes, né? Até porque todo mundo viveu um pouco da fragilidade, né, Com da certeza. vida. E isso teve um impacto muito direto e muito importante com a relação da pessoa e o trabalho. As pessoas elas já não estão mais dispostas a entregar o tempo delas. Sim. Para uma coisa que não traga alguma satisfação, não tem algum sentido. Então, isso faz também com que os colaboradores passem a ser mais exigentes com as empresas, né? Então, é um pouco o que a gente falou, e é meio que um círculo, ou seja, hoje em dia as empresas elas têm a possibilidade de serem muito mais preventivos, muito mais proativos na relação com o colaborador que reativos, que só entrar para fazer alguma coisa quando já não tem muita volta que dá. Então, assim, as pessoas hoje os colaboradores hoje em dia têm uma expectativa muito mais alta com relação ao papel e ao empoderamento da empresa, tanto no que diz respeito ao trabalho, como também o que diz respeito a eles como pessoas. Ou seja, hoje em dia a gente fala muito do bem-estar integral, né? Que até então a empresa não era tão responsável por isso, né? Era uma coisa de cada um. E não, hoje em dia já existe uma expectativa de um papel muito mais protagonista da empresa no que diz respeito ao bem-estar integral do colaborador. Com certeza, essa ideia, como você trouxe, primeiro o tempo, como é uma moeda, virou uma moeda assim importantíssima, né? Em qualquer tipo de discussão que você tenha hoje de carreira, não tem como você não considerar o tempo que você precisa dedicar, o tempo que você gostaria de dedicar e o quanto você precisa ali equilibrar com vida profissional, vida pessoal. E aí isso também leva a essa questão de benefícios, né? Como a gente vai olhar quando você está procurando um emprego, ou então um headhunter te aciona, ou então a empresa, né, vai acionar um profissional do mercado, e é isso, apenas a remuneração não funciona mais, né? As empresas precisam oferecer mais, né, e aí pensar em todas essas alavancas que você trouxe lá no começo, né, então você tem que pensar na dimensão emocional da pessoa, você tem que pensar, é família, quanto tempo ela pode dedicar, tem que ter um tempo para fazer o esporte, tem um cuidado com a mente, como é que você faz todo esse equilíbrio, sabendo que a maior parte do tempo da nossa vida a gente faz trabalhando, né? Exatamente, aí eu só quero conectar também com uma das coisas que eu comentei, quando eu falei nesses 5 fatores organizacionais, um deles era a remuneração, né? É um dos principais fatores. Hoje em dia a gente fala em oportunidade de trabalho, e a primeira coisa que as pessoas pensam na mente delas é no salário, ou seja, o principal driver, eu acho que, de qualquer pessoa transitar dentro de diferentes oportunidades de trabalho,
é a remuneração. Mas é bem interessante que quando a gente faz aí o clique dentro dos fatores organizacionais, a remuneração, ela não é o principal responsável da permanência ou do engajamento desse colaborador com o ambiente ou com a empresa. Talvez nesse primeiro momento ela seja o ponto Exatamente, crítico, mas exatamente. depois isso muda. Exatamente, ele é um driver que ele funciona e ele é bem forte no momento em que você está fazendo uma transição, no momento que você está decidindo para onde você vai, mas depois que você assinou o contrato, que você já está trabalhando naquela empresa, ele não é o responsável pelo engajamento, ele não é o responsável pela permanência do trabalhador na empresa. Aí entram outros fatores, Sim. como os benefícios, entram outros fatores como o clima, entram outros fatores como o propósito. Uhum. E aí, Mônica, você também tocando, né, vendo isso muito ali de fora e nessa relação que você tem também com as empresas e vendo esse movimento, né, na sociedade, você acha que como é que tá esse lado das empresas, né? Você acha que as empresas têm estado mesmo mais atentas para fazer uma jornada de experiência ali do colaborador mais efetiva, mais completa, né, mais integral, vamos dizer assim? Ou você ainda vê que tem ali obviamente que ainda tem um espaço, né, mas como que você vê hoje essa relação dentro das empresas? Eu acho que assim, até ouvindo a Roberta falar, eu acho que tem muito a ver com a inovação e com a percepção de valor, né? Eu falo muito sobre o espírito do tempo, que a gente precisa estar conectado com o espírito do tempo. E o que quer dizer isso? Quer dizer que a gente precisa entender o momento da cultura que a gente está. E o benefício hoje, os benefícios, eles derivam da cultura, do momento que você vive. Então você precisa compreender e ter essa percepção de valor para falar o que faz sentido no espírito do tempo que eu vivo hoje, né? Porque talvez há 20 anos atrás a família tradicional era o marido, a mulher, os 2 filhos, né? Ou seja, uma família de 4 pessoas, era um padrão daquela época, 20 anos atrás. Quando você vem para hoje, você vem para casais que, de repente, são divorciados, dividem a guarda e a do pet. Então, assim, é uma outra estrutura de mundo e a gente precisa acompanhar o movimento do espírito do tempo para a gente saber exatamente qual é o valor das coisas, né? E aí a gente estava falando agora há pouco, falando assim, poxa, será que oferecer um trabalho híbrido, flex, é uma percepção de valor no espírito do tempo que a gente vive hoje? E se a gente não se questiona isso todos os anos, você acaba ficando oferecendo benefícios cuja pessoa não percebe mais valor naquilo. Então tem toda uma questão, fazendo um paralelo com o B2B, com as empresas e as marcas, é a mesma coisa, elas precisam estar constantemente revisitando seus produtos e seus serviços para ver se eles estão conectados com o espírito do tempo e entregando valor. E nesse quesito tem uma coisa muito importante, porque tem uma relação entre o employer experience e o customer experience, né, que é essa relação mais comercial, essa relação de trabalho, como é que fica isso? E as duas coisas são muito próximas, porque quando eu tenho uma boa experiência com uma marca, e aí às vezes eu estou me relacionando lá com streaming, com Netflix, com Disney Channel, e de repente eu vou para o meu universo corporativo, eu automaticamente transfiro o desejo de ter essa boa experiência em qualquer lugar, em qualquer espaço que eu ocupo. Sim, verdade. Não é diferente o B2C do B2B, entendeu? A gente transfere, eu quero ter na minha universidade corporativa um streaming para Netflix. Eu sei que essa tecnologia me permite isso hoje. Então, eu acho que essa percepção de valor do espírito do tempo que a gente vive hoje é crucial para a gente saber fazer um bom design dos benefícios e não cair nessa cilada de escolher um benefício que não está conectado com o momento da cultura, não é isso? E eu até me atrevo a dizer que pode ficar um pouquinho mais complicado, né? Porque se a gente olha bem, a gente está vivendo por primeira vez um cenário onde convivem até 5 gerações dentro do mesmo ambiente de trabalho. Então, assim, pode ser ainda mais complexo, porque são expectativas diferentes, são necessidades diferentes, e hoje em dia a gente vive a era da hiperpersonalização. Se você olha bem, hoje em dia, grande parte das nossas interações do dia a dia, elas vêm personalizadas. Você vai no Spotify, ele já te entrega um algoritmo com as suas músicas preferidas. É a experiência, né? A experiência. O Netflix, qualquer uma dessas plataformas hoje em dia, ela entrega uma experiência personalizada. Ela estuda um pouco o que você precisa, o que você gosta e te entrega uma experiência personalizada. E se a gente olha para o mercado de benefícios ou até para a política de benefícios das empresas, a gente ainda está anos-luz longe disso. A gente ainda... Tanto que no estudo que a gente fez do ano passado, saiu um dado muito duro e muito forte que só um 20% dos colaboradores conheciam os benefícios que a empresa entrega. Ou seja, tem um 80% que está recebendo um investimento, porque um benefício é um investimento por parte da empresa, que ele não tem nem ideia do que ele está recebendo. Então, assim, a empresa
80% daquelas pessoas não estão sendo tocados e não estão tendo nenhum impacto com algo que a empresa acredita que está fazendo em Sim. pró e para o bem do colaborador. Então, assim, hoje em dia é super importante a gente entender que as pessoas têm necessidades diferentes, as configurações familiares mudaram, os estilos de vida É isso. mudaram e as empresas têm que entender isso. O que funciona para a Mônica não necessariamente funciona para mim, não necessariamente funciona para você. E a partir do minuto que a gente tiver um olhar mais holístico, né, uma forma de interpretar isso com um pouquinho mais de vontade, eu tenho certeza que a gente vai entrar no caminho de entregar uma solução que realmente faça sentido ou que ajude a engajar Sim. aquele colaborador. É dentro desse universo de negócios, né, fazendo esse paralelo, quando você não está conectado com esse espírito do tempo como marca, e você tem produtos e serviços que não se conectam com esse consumidor, você perde mercado, você perde o seu market share. Dentro do universo corporativo, aí é retenção, é contratar bons talentos, são essas pessoas que não engajam porque elas não estão conectadas no mesmo momento da cultura que você. Né? Acho que tem um impacto também. Eu fico imaginando, né, vocês falaram agora de 2 pontos, né, que vocês falaram agora que ficou presente aqui. Um lado é, muitos dos colaboradores, então, não sabem, imagina, 80% então, 80% né, não conhecem os não benefícios conhecem que os benefícios, não sabem ali tudo que está disponível, né, para esse uso ali, para ligar essa nova experiência, a esse orgulho, né, esse pertencimento à empresa. Então, acho que aí tem um problema, primeiro de cara, esse tipo de comunicação, né? Como é que ela é feita, porque claramente não está chegando e não está cumprindo, né, o papel ali. E outra coisa que vocês também me falaram sobre essas experiências que são tão hiperpersonalizadas, né? Será que não seria, então, esse um caminho, né, daqui da nossa conversa, né? De gerar ali, como é que você faz, então, para que esses 80% realmente saibam o que está né, ao alcance, e como é que a gente faz com que eles realmente também usem, né? Não basta só conhecer, eles têm que usar e usar da melhor forma, né? Da forma que mais faz sentido para aquele comportamento, né? Então, será que não seria, então, buscar uma hiperpersonalização dessa questão de benefícios? Vamos supor, né? Vocês falaram, ajudar no plano de saúde do pet. Exatamente. Ou então trabalhar fora, né? Você consegue ficar, você vai tirar férias, aí você ajudar fica no mais um tempo, autoconhecimento, trabalha de né? fora, traz novas empresas, investe em autoconhecimento, para tentar adequar um pouco ao comportamento hoje, que ele é muito mais amplo, né? Ele é muito mais diverso, então seria talvez, né, uma resposta. Exatamente. E dentro do estudo, a gente tem alguns insights interessantes sobre isso. E dentro de todos esses insights, tem alguns que eu acho que são os mais resgatáveis para a gente, né? Um deles diz relação com que os colaboradores que têm acesso a benefícios, eles têm os menores níveis de estresse. Então, a gente estava falando que o Brasil tem um 34% de modo geral, e os colaboradores que têm acesso a benefícios, eles têm níveis ainda menores que esses de estresse. Dentro disso também, quando a gente faz esse recorte, a gente percebe que os colaboradores com cargos de liderança são os que têm mais acesso a benefícios, que é uma coisa também meio óbvia, né? É só a gente olhar um pouco para dentro das empresas, da realidade da empresa, a gente vê que essa distribuição, ela muitas vezes está concentrada nos cargos de liderança. Também, outro ponto interessante de resgatar é que quando a gente olha do engajamento pensando na relação com o modelo de trabalho, a gente vê que a melhor relação ainda é o presencial híbrido em paralelo, ou seja, nem tanto aos céus, nem tanto à terra, senão que uma boa combinação deles tem uma relação direta no engajamento. Mas um dado bem interessante é que, sim, os colaboradores que estão no modelo híbrido são os que utilizam mais os benefícios que a empresa entrega. E aí tem várias também teorias, né, para por que isso acontece. Justificar esse ponto, né? E aí, Roberta, assim, fazendo um comentário aqui, porque você trouxe essa questão de esse design de benefícios, muitas vezes, das empresas, né? Ou seja, não adianta você ter um bom design se às vezes você não distribui ele bem. E fazendo um recorte aqui num pensamento de inovação, hoje em dia a gente pensa em inovação de forma muito mais horizontalizada, né, dentro das empresas. A gente sabe que muitas vezes o design organizacional não permite isso, é muito difícil a gente ver organizações que têm esse desenho horizontal, ainda é tudo muito vertical, mas as squads são criadas hoje em dia justamente para quebrar a dificuldade que a gente tem de mexer nesse design organizacional. Então, a gente cria as squads. Aí a gente tem esse pensamento, faz um input na galera para eles trabalharem ali, todo mundo em colaboração.
só que ao mesmo tempo você oferece benefícios de forma verticalizada. Então isso cria uma tensão, porque você cria critérios talvez diferentes de distribuição desses benefícios. Então esse pode ser um momento de tensão, né? Você tem um bom design desses benefícios, mas se você também não sabe distribuir, não consegue planejar essa distribuição, pode virar também um outro ponto crítico dentro da organização. Exatamente. Inclusive, e tem uma relação direta também com a comunicação, né? De que forma as pessoas conhecem a política de benefícios da empresa, de que forma elas entendem a estratégia e a lógica por trás dessa política. Então, eu acho que tem vários fatores aí que Sim. terminam Sendo um desafio. sendo um desafio dentro dessa equação. Sim. A gente vai vendo, né, como as coisas ali acabam se ligando e como uma puxa a outra, né? Então, se a gente está falando talvez de pensar numa jornada mais hiperpersonalizada para garantir, né, esse uso, que todos conheçam os benefícios e, consequentemente, tenham uma saúde mais equilibrada, né, saúde integral no caso, sejam mais engajados no trabalho também. Isso está ligado também às empresas colocarem um pouquinho a mão na cabeça e falar, tá, será que a gente está fazendo isso de maneira igual para todos? Será que a gente está realmente alimentando, né, impulsionando, motivando essas pessoas da mesma maneira? Porque é isso, né? A gente espera que as pessoas... Hoje, né, a gente tem muito mais uma ideia de companhias do futuro serem mais horizontais, serem mais abertas, né? Aceitarem a diversidade dos seus trabalhadores. Então, são desafios que se apresentam ali que nem todas as empresas já estão olhando para isso, mas que precisam ficar ligadas, né? Porque não pode deixar precisa passar. ter esse alinhamento, né, Ângela, desses Sim. critérios, né? Eu acho que você traz uma coisa importante na fala, a Roberta também, que é sobre a hiperpersonalização. E eu acho que trazendo um contexto para essa palavra, né? Por que antes a gente falava em personalização e agora a gente fala em hiperpersonalização? Qual que é a diferença dessas duas coisas? E eu gosto de pensar que personalização é uma coisa que todo mundo faz, não tem vantagem competitiva, porque já tem há uma década que todo mundo trabalha personalização de serviços quando a gente faz aí um paralelo com esse universo de negócios. E personalizar, muitas vezes, é você juntar pessoas em dados demográficos diferentes, fazer essa leitura, agrupar ali por informações que já são conhecidas e não te traz vantagem nenhuma de conhecimento a mais. A gente está numa outra etapa, porque hoje a gente já tem novas tecnologias que te permitem, né, ir para uma hiperpersonalização, que a gente começar a falar dados como esses, né, que a Roberta está trazendo aqui na pesquisa, que são sobre o que não é demográfico, mas a gente precisa passar a observar, né, e começar a mensurar coisas que são mais complexas, né, isso, sentimentos, emoções. Como é que você mensura, por exemplo, confiança, pertencimento? Como é que você consegue mensurar coisas que você não tem ali no dia a dia? Você precisa ter uma visão muito mais holística dessa vida desse colaborador. Você não pode olhar para ele só ali na entrega que ele faz de trabalho do dia a dia. É você conseguir ver todo o espectro social e mergulhar dentro de talvez dos desafios que ele tem, familiar, se tem desafio financeiro, se é adicto de jogos, se tem dentro de casa relações que são tóxicas, e tudo isso impacta num outro contexto de comportamento dentro do universo de trabalho. Então eu penso que não é esse recorte, né? Eu acho que o personalizado é um recorte menor e o hiperpersonalizado é muito uma jornada, né? Que é desde a hora que a pessoa acorda até onde ela vai dormir, todas as etapas e lugares onde ela passou, com quem ela se relacionou. Então é muito mais holístico, muito mais amplo. A gente tem tecnologia para isso, mas é um baita desafio implementar isso na prática. Exatamente. E aí eu conecto com isso e tem muito a ver também com até que ponto existe uma intenção genuína, né? Isso tudo tem a ver com uma intenção genuína por parte da empresa. Na semana passada, quando a gente estava fazendo essa apresentação do estudo no México, a gente convidou uma VP de recursos humanos para um painel. E ela trouxe um pouco da realidade do gestor de recursos humanos, que lida todos os dias com muitos pedidos também de benefícios, né? Então ela fala todo dia, uma pessoa está com problema de fluxo financeiro, então, porque na empresa a gente não lança um benefício de empréstimo. Educação financeira. E aí justamente ela trouxe esse ponto, ela falou, o papel da empresa não é vendas, né, ou tapar algumas coisas que não estão funcionando. O papel da empresa, ele vai um pouquinho além disso, ele tem que, de certa forma, educar, ele tem que ser muito mais proativo, muito mais preventivo, mais protagonista nessa relação com o colaborador. Porque eu posso trazer uma solução curto-prazista, mas eu só vou gerar uma mudança na relação entre colaborador e empresa quando eu trouxer uma solução que seja a longo prazo, quando ele veja que é uma solução que é genuína, que existe um interesse
genuíno por trás da empresa, em que esse colaborador possa se desenvolver. Então, quando a gente olha o estudo, tem muito também, por parte do colaborador, da expectativa do desenvolvimento profissional, mas também pessoal. Humano, existe muito do reconhecimento, também é uma expectativa do reconhecimento. Então, eu acho que eu costumo falar um pouco da produtividade orgânica, que as empresas hoje em dia, não adianta também a gente trazer um discurso super lindo, porque no final do dia as empresas também precisam ser rentáveis, a gente também procura produtividade em tudo que a gente está fazendo, em tudo que a gente está implementando, mas eu costumo dizer que essa produtividade ela termina sendo bem orgânica a partir do minuto que a empresa tem um colaborador engajado, que ela tem um colaborador feliz, realizado com o que ele faz dentro da empresa, mas também com o que a empresa entrega para ele, com aquele entorno onde ele o cuidado, né? inserido. Eu acho que você se sentir cuidado, né? Eu acho que é esse olhar, quando a gente fala holístico, é para ficar claro, é você olhar para a vida do colaborador como um todo, não só na sua relação ali de trabalho. Exatamente. E não ele só mais um número, né? Sendo apenas mais um número, né? Finalmente é isso. E agora trazendo mais um tempero aqui para essa complexidade toda, que você já trouxe ali na sua fala no início. E aí a gente tem agora, quantas você falou? 5 gerações? 5 gerações convivendo no mesmo ambiente de trabalho. Assim, é loucura, né, pensar, né? Porque são muitas. A gente, obviamente, tem toda uma questão, né, do porquê que são as gerações, as características de cada uma, né? Tem muito a ver com essa questão do espírito do tempo, obviamente, mas não tem como ignorar que você hoje tem pessoas muito diferentes que olham para o trabalho, para a relação com o trabalho, para a relação com a produtividade de maneira muito diferente. Então, eu estava pensando, né, quando você falou que uma das dimensões ali desse engajamento é o tempo, não sei se foi exatamente o tempo que você trouxe, mas quanto tempo você está na empresa? A permanência, exatamente, obrigada. Então, você está olhando aquela permanência ali, quando você vai, às vezes, para um baby boomer, ele pode falar, poxa, eu gostaria de ficar, eu me vejo ficando aqui 10 anos, 15 anos. Hoje o Gen Z fica, né, 2 meses se deixar, né, em cada posição. Então, são coisas muito diferentes ali que precisam ser agora olhadas com muito mais carinho, né, pelas empresas. E aí eu ia perguntar para vocês, né, como é que vocês veem esses conflitos de geração acontecendo no dia a dia, num momento, principalmente quando você quer muita colaboração, quer muita inovação e quer muita produtividade? Como é que faz isso acontecer? Quem que quer começar? Tem um dado bem interessante que a gente viu dentro do estudo, e que diz relação com que as pessoas que estão dentro de um modelo presencial, os colaboradores que trabalham no modelo presencial, eles tendem a valorizar mais os benefícios financeiros. E os colaboradores que trabalham no modelo híbrido, é um fato que eles valorizam mais os benefícios de bem-estar integral, que tem a ver com bem-estar mental, bem-estar físico. Então, eu acho que aí tem uma coisa legal para a gente explorar, Mônica. Sim, que aí eu acho que tem uma questão de um recorte geracional, com certeza, né? Quando você fala das 5 gerações, sempre me vem na mente que até quando a gente trabalha com esses estudos de futuro, a gente faz esses recortes geracionais porque isso facilita a gente entender os comportamentos. Olhando para esse contexto de trabalho, eu vejo que cada uma dessas gerações, eles contribuíram de alguma forma para a evolução e aonde chegamos hoje, né? Hoje a gente fala que talvez a geração Z, 30% das pessoas do planeta quase, já é a maior geração ali, pagadora, talvez trabalhadora, massa, a grande mão de obra hoje. Mas cada uma dessas gerações teve a sua contribuição de alguma forma. Eu falo que a minha geração, que era a geração X, a gente sabe, aquele trabalhador, sabe, palpa toda a obra, né? A gente aguentou muita coisa, aguenta ainda muito tranco, muito mais fácil. Aí depois a gente teve a geração dos millennials. Os millennials já vieram, para mim os millennials foram os grandes empreendedores, os grandes fundadores das startups. A gente teve essa geração muito viva com os millennials. E hoje a gente tem a geração Z, que é uma geração muito diferente, porque eu digo que a maior contribuição, na minha opinião, da geração Z é que eles conseguiram trazer muita vulnerabilidade para o espaço de trabalho, que talvez as outras gerações reconheciam esses comportamentos, mas eles não eram nomeados. Não falavam sobre isso, Exatamente, né? Porque não existia vulnerabilidade. A partir do momento que essa geração Z vem e ela nomeia comportamentos que já existiram, quando você nomeia um comportamento, você tem que atuar sobre ele, você tem que agir sobre ele, né? Então, é o assédio, é o gaslighting, é o bullying, enfim, tem uma série de nomenclaturas e elas vão se acumulando, elas não deixam de existir, né? Elas só aumentam. Então, é muito interessante. Então, assim, esses recortes geracionais, todos eles contribuem para esse universo do trabalho.
Eu acho que tem sim um ponto que aparece na pesquisa, que não é só na preferência dos benefícios, né, que talvez ali quem está mais online talvez seja a geração mais jovem. Só que eu percebo que também existe um movimento de as gerações que vieram anterior tendem a copiar muitas vezes o comportamento das gerações. Nós somos assim, a gente não fica parado no tempo, né? Eu não fiquei parada lá no pay-per-view. A partir do momento que lançaram o streaming, eu migrei. Hoje eu não tenho mais TV a cabo, eu tenho assinatura, enfim, desses canais todos de streaming. A gente não fica parado no tempo. Mas, ao mesmo tempo, para algumas coisas a gente fica apegado e a gente entra em conflito. E eu acho que todas as gerações têm a sua contribuição, mas a gente precisa encontrar uma forma de fazer com que eles se conectem. Porque é quando a gente está conectado com as gerações mais novas que a inovação de fato acontece, porque eu vou percebendo o novo valor das coisas, o novo valor do espírito do tempo. A geração Z está no momento de cultura dela. É aquilo que a gente falou, se a gente quer perceber o espírito do tempo, do momento que a gente vive como sociedade, eu tenho que entender como eles são, as preferências, né? Aquilo, a gente tem que entender o que é valor para essa geração mais nova, porque provavelmente as outras gerações estão copiando o comportamento dessa geração mais jovem. E aí tem os recortes interessantes que eu acho que apareceu inclusive na pesquisa, porque eu li isso, né, que existe um espaço e um gap de comunicação entre uma geração e a outra que precisa ser quebrado. Não, e quando a gente fala um pouco nos benefícios que eles mais valorizam, né, essas gerações mais novas, a geração Y, a geração Z, um dos benefícios tem muito a ver com desenvolvimento profissional, ou seja, elas entregam, mas elas também esperam que a empresa devolva. Ou seja, eu não estou entregando meu tempo somente por um salário. Eu quero que você invista em mim também, né? Sim. Isso por um lado, e por outro lado o reconhecimento também. Sim. Ou seja, eu também quero ser reconhecido pelo que eu estou fazendo. Eu estou Sim. entregando, e uma vez mais, eu estou entregando, eu também quero receber de volta. Sim, sim. E eu lembrei agora que você falou um ponto que é muito interessante, que é um comportamento que é muito latente hoje, que é o da intolerância. E aí, isso é um comentário constante que a gente vê, né, em relação a outras gerações, em relação à geração Z, né, que a geração Z talvez seja mais intolerante. E eu acho que tem dois recortes aí, porque eu acho que, sim, essa é uma geração que eu vejo que eles são muito mais abertos à experimentação. Né? Então, você pode ver, você pega alguém da geração Z, ele pode ser da religião A, B, C, você convida ele para ir na sua igreja, ele está sempre aberto a ir. Né? Já de uma outra geração, a pessoa vai questionar. Não, a geração Z, eles são muito abertos a experimentar as coisas. Mas, por outro lado, é uma relação muito frágil. Eles são intolerantes. Se você não oferece uma boa experiência, se tem alguma fricção, ele automaticamente, muito rápido, ele quebra com você qualquer parceria que ele tiver. Verdade. Enquanto que a outra geração, ao contrário, ele é mais difícil de você conseguir fazê-lo engajar com uma experimentação. Ele é mais resistente. Mas a hora que você consegue, ele te dá a chance de evoluir, ainda que o produto ou serviço não esteja pronto, ele te dá a chance, porque ele é um pouco mais tolerante. Então, me parece que colocar esses dois grupos para conversar, né, seria muito bom, porque eles vão explorar entre si as suas diferenças, né, e quais são os links que eles têm em comum, e um aprender com o outro, né. E também me faz pensar como a liderança também precisa estar muito atenta, né, para conseguir, obviamente, se comunicar, mas principalmente perceber, ter essa sensibilidade. E também pensando aqui, né, a gente olha, obviamente, né, para a liderança como alguém que já tem muito caminho andado, tem muita experiência para passar, mas sempre é hora de aprender. Então, eu vejo como isso também um lado desse líder que é de uma geração já, né, 2, 3 vezes anterior ali, geralmente, mas que ele também pode muito aprender com esse que está chegando. E que está trazendo essas pautas novas, e que está olhando quando espera muito mais de um benefício eu vou ter um bom plano de saúde. Ok, mas e se eu quiser morar fora, eu posso continuar trabalhando aqui na empresa, mesmo morando em outro país? São coisas que hoje tem muito desse espírito do tempo. Como é que você acompanha isso, né? E muito em conexão com isso também, quando a gente olha dentro dos fatores organizacionais, né, aqueles 5 que eu comentei no começo, no Brasil sai muito forte o tema do propósito. Legal. Ou seja, a gente olhou isso em toda a região, e o Brasil é disparado o que é mais exigente com relação ao propósito. E isso vem muito forte também nas novas gerações. Das novas gerações, com certeza. Elas querem trabalhar em empresas que têm um propósito,
mas também que não basta somente ter um propósito no discurso, tem que ser um propósito efetivo na prática, real, né? Que elas vejam e tem que estar muito alinhado com o propósito delas. Ou seja, não basta só eu simpatizar com o propósito da empresa. O mundo ideal é que o propósito da empresa esteja alinhado com o meu propósito. Então, esse é um desafio super importante também, porque ele obriga as empresas a terem um posicionamento, né, social, meioambiental, o que seja, mas as empresas precisam ter uma voz. E você tem já um primeiro obstáculo, que é de que forma existe uma conexão entre as minhas aspirações e o que a empresa hoje entrega para o mundo. Então, esse também é um desafio que as novas gerações trazem e que é super latente dentro do mercado. E eu faria, Roberta, ainda assim, um cascateamento, porque é o propósito da companhia, mas eu percebo que essa geração, ela pede para o líder conseguir falar e se manifestar desse propósito. O que é mais difícil, é um baita desafio, porque o líder tem que ser uma pessoa articulada, porque ele tem que estar constantemente, não basta só para essa geração saber o propósito da companhia. Eu preciso saber o propósito do trabalho que você está pedindo para eu fazer hoje. E muitas vezes você está pedindo para eu fazer só um relatório, mas eles exigem isso dos líderes. E aí o líder tem que ter essa desenvoltura e essa capacidade de conseguir o tempo todo estar prestando atenção, falando qual que é o propósito dessa atividade que eu estou pedindo para essa pessoa fazer, né? E fica um conflito, né? Porque talvez em outras gerações é isso. A minha geração, basta você mandar eu fazer o trabalho, o serviço, eu fazia. Você não precisava me explicar por quê. Mas hoje em dia eles querem saber o porquê de tudo. Então o propósito não está só no megafone, né? No corporativo, na visão, na missão. O propósito está no micro, está no dia a dia. E isso requer do líder um baita desafio de conseguir construir esses contextos constantemente. Uhum. E não só o propósito, que também é um ponto super interessante. É o propósito, mas também é muito o porquê do que eu faço, o que eu faço. A gente também viu bastante dentro do estudo que as pessoas que estão mais perto dos grupos que tomam decisões, elas estão mais engajadas porque elas entendem o fim do que elas estão fazendo. Geralmente, não sei, quando a gente olha posições mais operárias, pessoas que estão mais distante do cliente, do produto final, elas tendem muitas vezes a estar menos engajadas porque elas não conseguem ver o produto final do que elas estão contribuindo, né? Tem muitas empresas que falam que são consumer-centric e finalmente não são. E muitas vezes os colaboradores, eles precisam ver o resultado do que eles estão fazendo para se sentirem mais engajados e para que isso se reflete, parte, né? Claro, no orgulho, no prestígio dele poder sair e contar sobre a empresa da qual ele é parte. Eu fico imaginando, né? Eu fico lembrando das gerações no passado, né? Muitas gerações olhavam muito como o trabalho como o meio de vida, por quê? Porque é o dinheiro que vai levar a poder ter uma família, né? Poder dar comida para as crianças, enfim. E hoje você olha de novo, né? Para essa balança, ela não é mais tão direta. E eu acho que esse é um aprendizado que fica, né, talvez da geração mais antiga com a geração mais nova, é você olhar não só mais o benefício financeiro ali no final do dia, mas você entender que para você fazer parte, para você ser produtivo, precisa de muito mais, né? E é isso, aí é que tá, né, você entender as particularidades ali, né? Quer voltar um pouco naquele conceito da produtividade orgânica, que finalmente ele está engajado, ele se sentir parte vai gerar essa produtividade orgânica que muitas vezes a gente quebra a cabeça para tentar conseguir, e ela pode surgir de uma forma tem muito mais... menos peso, né? Organicamente, do que você colocar ali a meta, você colocar o objetivo. Então pesa muito menos, porque acontece, como você falou, organicamente, né? A coisa flui. Exatamente. Gente, nós estamos chegando ao final do nosso papo e é triste porque tem tantas saídas, né, para todos esses dados que vocês trouxeram aqui. Mas eu queria trazer um pouquinho aqui uma questão para você, Mônica. A gente estava falando lá fora um pouco sobre como que toda essa nossa discussão se relaciona ao corporate healing. Então, se você puder contar um pouquinho o que é esse conceito, né, o que é o corporate healing e também como é que ele pode ajudar as empresas, então, a aprimorar essa jornada, esse engajamento do colaborador com as marcas. Esse é um tema que eu adoro falar, Ângela, porque assim, ele conta muito do espírito do tempo que a gente falou muito aqui na nossa conversa do mundo que a gente vive hoje, o quanto que essas doenças do mundo corporativo, elas vão se acumulando, elas não deixam de existir e hora é uma, hora é outra, não, elas só aumentam debaixo desse guarda-chuva da responsabilidade
do gestor. Então, quando a gente faz esses estudos de futuro, a gente normalmente mapeia esses comportamentos, aí depois a gente cria os conceitos, né, que a gente encontrou, evidências de mudança, de transformação do mundo, e depois a gente junta todos esses conceitos numa coisa que a gente chama de territórios. Então, o Corporate Healing, ele é um território onde tem muita coisa acontecendo. E o que está acontecendo lá dentro é isso, né? São as doenças do mundo hoje corporativo, que são derivadas de inúmeros drivers diferentes. Mas o que acontece, acontece lá dentro. Só que é legal quando a gente nomeia, né, um território, porque você pode começar a pensar outras formas de criar experiências, produtos, serviços, ou até mesmo colocar responsáveis para olhar para esse guarda-chuva da saúde corporativa como um todo. A gente fala corporate healing, o termo em inglês, às vezes é mais fácil você procurar hoje, talvez buscar mais conteúdo, porque o termo em inglês ainda é mais vasto, às vezes saúde corporativa, o termo em português ainda não tem tanto conteúdo, mas o fato é que quando você olha para esse território como um todo, muitas vezes você sente uma necessidade de colocar um responsável para olhar não só para aquele micro, então não vamos falar só de saúde mental, não vamos falar só de, né, diversidade e inclusão, vamos colocar tudo isso que mexe com a saúde do nosso colaborador, com o cuidado que a gente tem que ter para ele, debaixo de um grande guarda-chuva e que a gente possa ter pessoas que fiquem responsáveis por isso. Muitas vezes, o líder do RH, ele tem um baita desafio porque ele tem jornadas que são muito longas, né? Quando a gente fala de transformação cultural, a gente está falando de programas que podem demorar 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Só que hoje tem o imediatismo, né? A gente tem impactos tecnológicos que acabam cada 6 meses sendo um diferente. Então, muitas vezes a gente não tem o tempo que a gente gostaria de programas muito longos. E às vezes quando você cria responsáveis para atuar pontualmente, você consegue também trazer uma coisa hoje que eu acho que é muito interessante, que é você atuar no instantâneo, naquele momento. Então, poxa vida, a gente tem aqui uma dificuldade com o time, com a equipe, a gente precisa de um programa de comunicação não violenta, mas o programa demora 6 meses, mas poxa, será que não dá para a gente idealizar um hotline, que eu vou entrar numa reunião daqui 5 minutos, e aí de repente eu tenho alguém com quem conversar, que vai me ajudar, e eu vou, enfim, conseguir resolver um contexto melhor para um problema que eu já tenho daqui a pouco, dali meia hora, em paralelo a um programa mais longo, né? Então eu acho que a gente vive num mundo hoje que a gente precisa oferecer talvez essas duas coisas. Quando a gente coloca isso debaixo de um guarda-chuva maior, que eu acho que é o conceito do Corporate Healing, a gente talvez crie esses responsáveis para pensar essas experiências todas, né? E não talvez pensar sempre em desenhar tudo do zero e criar jornadas que são longas para atender talvez uma demanda que seja mais imediata. Não sei se faz sentido. Sim, 100%. E aí a dúvida automaticamente a gente pensa que esse corporate healer seria, vamos dizer assim, ele ficaria personificado na figura do RH, mas eu imagino que não apenas do RH, né? Ele precisa ser transversal, precisa ter, né, os seus parceiros ali dentro das áreas, né, para conseguir fazer com que isso realmente funcione e que seja efetivo, né? Exato, porque com certeza a dor, ela nunca é local ali do Uhum. líder, da área do líder, ela é sempre talvez, por isso que é corporate, né? Sim. Porque vem como um todo. Então acho que é olhar para o todo, mas não necessariamente desse profissional de RH, de repente pode ser um outro profissional que olhe para essa saúde corporativa. E dentro do contexto do estudo, quando a gente olha o One Sentence do nosso estudo, a gente deu o nome para ele de escutar para potenciar o engajamento. E a gente traz muito o tema da escuta. Tanto que quando a gente sentou para conversar com vários RHs, a gente pergunta para eles quais são os acionáveis, quais são as práticas, todas elas passam primeiro por uma escuta efetiva, de que forma a gente entende o que está acontecendo na ponta, de que forma a gente toma isso e transforma num programa, numa Resultado. iniciativa, num resultado que atenda os interesses dos dois lados, né? E acho que aí o único desafio dentro de tudo isso é de que forma eu passo a ser mais preventivo, mais proativo nessa escuta e não simplesmente quando já tem um problema ou uma necessidade instalada, é que aí eu vou sentar para escutar. De que forma eu me antecipo a isso, Sim. entendendo que hoje em dia a expectativa é alta. Sim. Legal. Gente, a gente chegou aqui ao fim da nossa conversa.
É uma pena a gente ter o tempo tão escasso aqui para conversar, mas realmente são muitas saídas, são muitos pontos de vista para a gente pensar. Acho que fica muito presente aqui na nossa conversa o quanto, né, o espírito do tempo precisa ser realmente olhado com carinho, o quanto essa escuta ativa ela é necessária, o quanto exige uma adaptabilidade de todos, né, e principalmente desse RH que precisa estar muito mais, ser realmente sobre relações humanas. E como fazer isso acontecer, seja via programa, seja ações mais pontuais, enfim. Como é que isso realmente funciona ali nessa grande jornada. Porque é isso, né? A gente sempre espera que o colaborador ele fique, né, nessa jornada longa. E fica aqui uma ideia, né, que a gente, é difícil, né? A gente está falando aqui muito de employer experience, mas obviamente a gente está sempre pensando na estratégia do cliente, né? Como você falou, né? As empresas precisam ser rentáveis, então você precisa olhar ali no final do dia o que está trazendo de valor financeiro de certa forma, né? E aí, para trazer um dado aqui, né? O Gartner, ele publicou aqui que ele falou que em até 2 anos, as empresas que cuidarem da junção dessas duas experiências, né? Como você falou, o B2B e o B2C, né? Então, seja o B2B ou o B2C, são pessoas falando com pessoas. Então, as empresas que olharem tanto para essa jornada do colaborador junto com esse customer centric, né, com esse cuidado com o cliente lá fora, vão chegar a superar as suas concorrentes em 25% em métricas de satisfação. E aí é o que eles chamam de total experience, né? Exatamente. Você juntar as duas coisas. Para encerrar, eu gostaria se vocês pudessem aqui deixar um recado, enfim, uma mensagem sobre então essa humanização, sobre esse espírito do tempo, né? O que a gente pode tirar de conclusão sobre o nosso papo aqui? Vou começar com você, então, Roberta. Nossa, obrigada. Primeiro que nada, obrigada pelo tempo, pelo espaço. Tem bastante dado interessante. A gente já vai disponibilizar também os lugares onde podem encontrar o estudo completo para poder digerir toda a informação. Eu acho que, como principal ponto, eu trago o fato de que eu acho que o brasileiro continua sendo um caso de estudo, mas no caso desse estudo, um caso positivo Super de estudo. positivo. Eu acho que a gente tem altas taxas de engajamento, um baixo nível de estresse, então alguma coisa a gente está fazendo bem dentro das Sim. empresas que esses números saíram aí como resultado. Eu acho que a principal mensagem é que as expectativas vão ser cada vez mais altas por parte dos colaboradores, que as empresas, mais que um desafio, elas têm uma oportunidade gigantesca de reter, de atrair, de ser mais produtivas, fazendo ajustes bem pequenininhos, escutando um pouco mais e sendo um pouquinho mais preventivas e proativas nessa relação. Perfeito. E você, Mônica? Eu acho que eu vou trazer esse recorte de futuro, né? Que é o que eu falo, que é o que eu vivo no meu dia a dia. Eu acho que nessa perspectiva do espírito do tempo que a gente vive hoje, é muito importante a gente olhar para os nossos colaboradores e pensar nesse senso de comunidade mesmo, né? Pensar que eu estou vivendo aqui com essas pessoas e o senso de comunidade, ele está muito relacionado ao cuidado e o pertencimento. Eu acho que a Roberta trouxe vários pilares do engajamento e todos eles se conectam, todos eles são humanos, né? E, infelizmente, a gente tem um contexto tecnológico hoje que nos impulsiona para algumas doenças do nosso mundo real e quando a gente olha numa perspectiva de futuro, elas vão aumentar, elas não tendem a diminuir. E a gente tem que trabalhar nessa autocura e eu acho que o espírito de comunidade é o maior pilar que a gente tem para construir, falando de futuro de trabalho, né? Saber como é que a gente consegue se conectar, trazer um olhar, essa liderança muito mais humanizada, que vai cuidar um do outro, né, nessa perspectiva de futuro. Então, eu acho que a palavra, assim, para mim é muito comunidade mesmo, espírito de comunidade hoje. Maravilha, meninas. Bom, muito obrigada. eu que viu? agradeço também Obrigada por pelo vocês aqui papo. dedicarem o tempo, o papo. Também, muito E a gente obrigada. se vê numa Aprendi próxima, então. muito com vocês aqui. Obrigadão. Obrigada, viu, meninas? Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. E eu agradeço também a você que nos acompanhou agora até o final desse papo sobre inovação no RH, rumo a uma jornada muito mais humanizada para os colaboradores. Nós nos encontramos na próxima. Tchau, tchau.